Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Jorge Serrão e Deltan Dallagnol definem primeiro ano do terceiro mandato do governo Lula. Veja o vídeo. Eu peço já perdão ao meu povo da Gazeta do Povo, mas terei de apelar à grosseria do Stalinácio para definir o primeiro ano do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Definição clara e objetiva. Esse período Lula, o governo Lula é igual a um peido na varanda de um apartamento popular. Sim, Lula reclamou, falou disso outro dia, né? Os imóveis populares precisam ter a varanda, porque sem ela o pobre não terá um lugar para dar um peido. Pois o governo do presidente Lula tem mais ou menos o efeito desse peido. Até porque o que ele tem feito até agora em termos de raciocínio, parece que Lula e sua equipe econômica raciocinam com o intestino. E o raciocínio intestinal, vocês sabem o que ele produz. Não é o neurônio que atua nesse raciocínio, né? São outros fatores. Então, o presidente Lula tem marcado seu governo por uma total falta de cumprimento da verdade, fala muita bobagem, muita mentira, não consegue, ele está se caracterizando como o presidente mais mitomaníaco da história do Brasil. Terceiro mandato dele, ele voltou pior do que nunca, falando muita besteira e falando muita mentira. É um produtor natural de fake news, né, como eles gostam de apresentar. Mas Lula, na verdade, acha que está falando a verdade que ele sente. Então, como ele nunca fala a verdade, aquela pessoa comprometida, sempre viciada em mentir, para ela, tudo que está sendo dito é o que vale. Só que a gente chega à conclusão que não vale nada. E isso está contribuindo para a destruição do Brasil e dos nossos valores. Do ponto de vista diplomático, Lula parece um pigmeu diplomático. Do ponto de vista da relação com o Congresso Nacional, ele parece ali um cafetão do Congresso Nacional. Na relação com o Poder Judiciário, parece uma amante submissa, aquela que aceita tudo que mandam ele fazer ou que parece interessar ao outro poder. Então, é um presidente que age sem soberania, sem sabedoria, sem, em alguns momentos, parece não ter também vergonha na cara do que está fazendo. Então, é assustador esse primeiro mandato do Lula, no seu retorno de terceiro mandato. E vamos lá, hein? Coisa feia. A maior desgraça que Lula conseguiu aprovar com a base aliada dele, foi essa deforma tributária. O termo que a Cristina usa é esse mesmo, a gente usa aqui, deforma tributária. Vai aniquilar o Brasil no curto prazo, assim que isso começar a vigorar. Os principais efeitos dela serão sentidos no próximo mandato presidencial. Será que o Lula vai estar lá para dar continuidade a isso? Será que ele vai conseguir eleger alguém dele, o marionete dele? Ou o Brasil vai tomar vergonha na cara e vai colocar ali um presidente de verdade de volta no comando da nação? O que temos visto até agora é piada. Então, na economia é uma piada, mas tudo esperado, né? Nenhuma surpresa. Lula não apresentou o programa de governo durante a eleição, né? Chegou até a processar jornalistas que disseram isso. Botou a máquina do Tribunal Superior Eleitoral para entrar com ações contra quem tivesse dito isso. Só que ele não apresentou programa de governo. Entrou no governo, não apresenta diretrizes claras de como governar. Fica só com aquele papo furado. É combate à fome, é combate à pobreza, é combate a isso, vai combater a violência, vai melhorar a segurança pública. Todo mundo está vendo aí o espetáculo da segurança pública, né? Rio de Janeiro, pior que uma faixa de Gaza. Brasil continua morrendo mais gente do que as guerras que acontecem pelo mundo afora. Flávio Dino, mas pelo menos tem uma coisa boa. O presidente Lula conseguiu, ele comemorou com os seus jovens estudantes
conseguimos colocar um comunista na Suprema Corte, pela primeira vez na história. Que bonito, né? Que bonito é. Flávio Dino, vem aí, mas por enquanto não. Por enquanto ele está só no aquecimento, porque dia 8 de janeiro ele vai fazer sua saída triunfal do Ministério da Justiça, celebrando, dando a narrativa dele do que aconteceu no 8 de janeiro. Depois, do dia 9 até o dia 22, ele volta ao Senado, onde promete apresentar vários projetos de lei, né? Diz que vai entrar para a história como o senador que mais apresentou projetos de leis relevantes, até ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal no final do mês de fevereiro. E aí, o Dino que vem depois, só Deus sabe. Dá para ter uma suspeita do que vem por aí. Tomara que as suspeitas não se confirmem. Quem sabe, né? Ele assume a vaga suprema e sofre uma transmutação. O incrível Dino, virando o Supremo Dino, talvez volte a ser um magistrado de verdade, né? A velhinha de Taubaté está acreditando muito nessa possibilidade. Todo dia ela fala comigo que o Dino será o melhor ministro do Supremo Tribunal Federal. Velhinha de Taubaté. Depende-se do conceito que se tem do que é melhor e do que é pior, né? Então vamos aguardar. Mas perspectivas desse governo para esse ano, péssimas. Ano passado, só tivemos recalque, só vingança, só ataque ao governo anterior no que ele mais bem funcionou, que foi a área econômica. Vai deixar um rombo nas contas públicas gigantesco, inimaginável, sem necessidade. Mas como é que você consegue atender a sanha da Petelândia, né? Cargo, 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 verba, 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 obra, 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 sem torrar o dinheiro público, que para o petista parece que nasce em alguma árvore, né? Mas o ano vem aí maravilhoso. Fernando Haddad vai reonerar o diesel a partir de 1º de janeiro, vem aí impacto inflacionário, aumento do custo de vida. Vai reonerar a folha de pagamento. Que beleza, né? E quer que os empresários gerem emprego fazendo isso. Então, o caos já está instaurado, brevemente pode estar enjaulado. É o que se espera que aconteça em breve, mas talvez demore um pouquinho. Até lá, a gente vai ter que saber conviver com soluções para se livrar de tanto estrago que está se avizinhando. E Deltan, ainda agora sobre os trâmites desses projetos que ainda estão rolando aí no Congresso Nacional, tem o projeto de lei 2630, que já foi exaustivamente falado aqui por nós, mas que a gente merece voltar, é conhecido como o PL da censura, ou por aí é referido como o PL das fake news. Bom, não foi aprovado esse ano, o governo já falou que é prioridade aprovar essa pauta em 2024, e a justificativa é que ele vai permitir a regulação das redes sociais e com isso coibir crimes. E recentemente a gente teve agora o caso da Jéssica Canedo, uma moça que tirou a própria vida por conta de mentiras espalhadas na internet, que ela teria aí um relacionamento com o humorista Whindersson Nunes. Esse caso acabou sendo usado para falar sobre essa necessidade de aprovação desse projeto de lei e que isso evitaria crimes como este. Mas, Deltan, você escreveu uma coluna bastante interessante para a Gazeta do Povo. Recomendo que você, que é assinante da Gazeta, aproveite para ler. Se não é assinante, assine já e leia essa coluna na íntegra. Mas quero que você fale aqui para a gente, Deltan, por que ali você consegue contestar, né? Quais são os argumentos que você utiliza para dizer que mesmo que esse projeto de lei seja aprovado, ele não vai conseguir coibir crimes como este. Olá, Lígia, Cris Serrão, olá, audiência maravilhosa da Gazeta do Povo que nos segue, nos acompanha, nos apoia e apoia o jornalismo independente. Queria pedir para vocês, já deixe o seu like, deixe a sua curtida aqui, compartilhe o link para que mais gente possa estar acompanhando esse programa em que a gente está fazendo uma retrospectiva do que aconteceu nesse ano. E olhando para o que aconteceu agora recentemente, o Capelli, ministro interino do Ministério da Justiça, Lígia, informou, como você colocou, que esse vai ser um projeto prioritário para o governo federal no ano que vem, no ano de 2024, o projeto das fake news.
E se nós não estivéssemos debaixo de um governo com viés totalitário, autoritário, um governo do PT, eu não ficaria tão preocupado, porque existem algumas regulações das redes sociais, como aquela que foi feita na Europa, com governança, com critérios bem feitas, que até colaboram para proteger a sociedade contra crimes praticados nas redes. Contudo, no Brasil, o que a gente viu não foi uma regulação nos termos modernos, como o PT e o governo falam que eles estariam propondo. O que nós vimos no Brasil foi uma regulação que cria uma imensa brecha, que é um instrumento para controlar o discurso, essencialmente para controlar o discurso nas redes sociais, com uma brecha para que se controle o discurso de oposição, da oposição política. Então isso nos preocupa mais, ainda mais quando você vê um governo com uma forte componente de esquerda que tem uma visão totalitária de não só cancelamento das redes na esfera privada, de politicamente correto, essa cultura do wokeísmo, mas um governo que tem um perfil de expansão do Estado para a entrada do Estado em todas as esferas da vida, com doutrinação ideológica, de ruim por meio das redes sociais, para dizer, olha só, se a gente tivesse o projeto das fake news, isso não teria acontecido, o que é uma balela, é um uso politiqueiro das tragédias humanas. É um uso mentiroso, fraudulento das tragédias humanas. Aconteceu quando teve aquele ataque, aquela creche em Santa Catarina. Aconteceu agora recentemente com a morte da Jéssica, que aliás foi vítima das fofocas de redes sociais como a Choquei, que são aliadas do governo de esquerda, mas você não vê o governo criticando a Choquei, criticando o seu aliado político por ter difundido uma mentira sobre a Jéssica, sobre o Whindersson Nunes, que levou essa menina à infelicidade de tirar a própria vida. Você não vê eles criticando isso, mas vocês veem eles fazendo uso político desse caso, dessa tragédia, dessa morte, para tentar ressuscitar, dar força para esse projeto que não tinha nada que pudesse evitar essa morte. Pelo contrário, esse projeto não tem nenhuma definição do que é fake news. Mais ainda, esse projeto ele garante a livre circulação de matérias jornalísticas, ainda que sejam de blogs de esquerda, blogs radicais, blogs que inventam e vivem da manipulação da verdade, ou seja, da criação de mentiras. Mais ainda, esse projeto ele pode fomentar as fake news. Como assim fomentar as fake news? Porque garante que links de matérias jornalísticas desses blogs que vivem de fake news, garante que não sejam tirados no ar e mais, garante a monetização disso nas redes sociais. Ou seja, aqueles que espalham fake news, e as fake news vão mais longe, mais rápido do que a verdade, isso já está documentado em uma série de estudos, vão ganhar em cima da circulação das fake news e vão criar e vão se fortalecer, vão se expandir em vez de retrair, em vez de ser coibidos. Então, esse projeto ele não tinha nada que coibiria, ou que restringiria, ou que dificultaria uma tragédia como aquela que aconteceu com a Jéssica. Pelo contrário, fortalecerá as indústrias das fake news que usam sites, usam blogs para difundir fake news e vão usar as redes sociais e vão garantir que seus conteúdos não sejam retirados por meio desse projeto das fake news e mais, vão garantir que o seu conteúdo falso seja monetizado. Então, esse projeto ele não ajuda, pelo contrário, ele atrapalha, ele piora casos como esse que vitimaram a pobre jovem Jéssica e o Whindersson Nunes. E mais, não existe nenhuma criminalização, nenhuma punição do que aconteceu com a Jéssica prevista nesse projeto. O que existe de punição é o que já existe na nossa lei, a gente já tem punições para isso. Punições como aquelas previstas no crime de difamação, como aquela prevista no crime de estelionato, que podem se aplicar. A gente ainda tem recursos cíveis, medidas cíveis que podem ser oferecidas, tanto pela Jéssica ou pela sua família, né, agora que ela está falecida, como pelo Whindersson Nunes, que pode apresentar medidas cíveis para buscar ressarcimento e indenização pelos danos materiais e especialmente danos morais causados pelas mentiras e fofocas fraudulentas e mentirosas difundidas por esses sites. Então, essa é a situação em relação a esse projeto. A relação entre poderes, eu queria que vocês imaginassem os três poderes como um triângulo. Imagina o governo lá em cima, aí você tem o Congresso e o STF fechando o triângulo. Muita gente vai querer colocar hoje o Supremo lá em cima, porque é quem está mandando no país e desmandando, mas vamos imaginar o governo, o Congresso e o STF, tá? Vamos lembrar um pouquinho como que foi primeiro a relação entre governo e Congresso. Bom, a relação entre governo e Congresso, nessa primeira linha aqui do triângulo, foi uma relação de cooptação. O que isso significa? No nosso presidencialismo, a gente tem um sistema desenhado para que
o governo trabalhe em conjunto com o Congresso, aprove leis e projetos no Congresso para conseguir governar. E como se chama esse sistema hoje? Foi uma expressão cunhada lá em 1989 por um cientista político, Sérgio Abranches, se chama de presidencialismo de coalizão. Mas aqui não funciona uma coalizão, um acordo de vontades entre presidente e Congresso. Funciona em grande medida uma cooptação, em que o governo vai e coopta, como a Cris escreveu, dando cargos, dando emendas. A Cris escreveu aí mais de 10 bilhões de emendas sendo dadas, de orçamento secreto, de orçamento não secreto, liberando dinheiro das emendas impositivas, tudo para conseguir aprovar projetos. E por conta disso, a gente viu um Congresso que era em grande parte conservador, abandonando em grande medida os seus ideais, e grande parte das pessoas eleitas abraçando o Bolsonaro, defendendo pautas conservadoras, grande parte dessas pessoas transitou para o outro lado e encostou no governo Lula. E nisso a gente viu ser aprovada, antes do começo dessa legislatura, a PEC da transição, e em seguida a gente viu ser aprovada o arcabouço fiscal, que acabou com o teto de gastos. Acho que a melhor ilustração para isso a gente tinha um teto de gastos, acabou o teto. Agora a gente tem uma coisa que se chama arcabouço fiscal, não tem limite para o gasto. A gente viu ser aprovada ainda a medida provisória dos ministérios, expandindo gastos e números de ministérios. A gente viu ser aprovado o voto de qualidade do CARF, que vai gerar uma enorme litigiosidade. Várias questões vão ser levadas para a justiça. A gente viu ainda ser aprovada uma reforma tributária, sobre a qual a gente vai conversar, que tem uma perspectiva de aumentar a carga tributária ainda bastante. E a gente viu agora no final do ano ser aprovada a MP da jogatina, ser aprovada em um projeto da jogatina, um projeto que vai estabelecer, expandir os jogos de azar no Brasil, algo que é muito ruim também. E a gente viu também, dentro dessa mesma cooptação que existe do presidente da República em relação ao Congresso Nacional, nessa primeira aba aqui do triângulo, a gente viu também serem cooptadas CPIs. CPIs que tiveram baixo resultado, mas que tinham um grande potencial, como a CPI do 8 de janeiro e a CPI do MST. A gente viu algumas exceções nessa cooptação, quando os assuntos tocavam em assuntos muito importantes para as bases dos parlamentares, especialmente a base do agronegócio, também a Frente Parlamentar Evangélica. A gente viu serem abertas exceções, como com o PL das fake news, em que houve uma grande mobilização e não passou, apesar de toda a pressão do governo, apesar de toda a pressão do STF e de toda a pressão até mesmo de Arthur Lira. Também não passou aquelas mudanças, o fim do marco temporal que foi estabelecido para o STF. O Congresso se impôs nisso, aprovou, o presidente da República vetou e o Congresso se impôs sobre o presidente da República, uma questão muito importante para o agronegócio, que representa 1/4 do nosso PIB. E a gente viu ainda o Congresso firmando posição no marco do saneamento, que foi aprovado lá na gestão Bolsonaro pelo Congresso Nacional, que representa um grande avanço, tem uma perspectiva aí de universalização praticamente dos serviços de água e de esgoto nos próximos 10 anos, mas o Lula tinha mudado por meio de decreto regras aprovadas em lei, derrubando o marco do saneamento em grande medida, e o Congresso foi lá e reafirmou seu ponto com o marco do saneamento. Mas essas foram exceções de um sistema de cooptação, em que o governo cooptou o Congresso Nacional. Vamos para o próximo lado do nosso triângulo. A gente viu a relação entre governo e Congresso. Vamos dar uma olhadinha na relação entre governo e STF, que é a que mais me preocupa e é a mais atípica de todos os governos que a gente viu ao longo das últimas décadas. A gente viu uma lua de mel entre o governo e o Supremo Tribunal Federal. Nas palavras aí do Supremo Tribunal Federal, eles, afinal de contas, elegeram o Lula e derrotaram o bolsonarismo. O que está acontecendo agora é que a gente não tem mais 3 poderes harmônicos e independentes entre si, mas a gente vê 3 poderes promíscuos entre si, com o poder judiciário representado pelo STF atropelando prerrogativas e atribuições dos demais poderes, com a complacência ou mesmo a aliança do poder executivo, já que, como eu disse, Lula e o STF estão em lua de mel, nas palavras aí dos próprios ministros. E o que a gente viu, então, é que o presidencialismo de coalizão se transformou não só num presidencialismo de cooptação do Congresso, mas a gente vê também agora um governo governando não só mais com o Congresso cooptado, com o Centrão cooptado, mas com o Centrão do STF. A gente vê um governo que, quando não consegue aprovar suas medidas no Congresso, vai e recorre para o Supremo. Aliás, partidos da base do governo já estão questionando a própria marco temporal no STF.
Então a gente vê agora um centrão do STF, um novo centrão se formando. Antes você tinha um centrão do Congresso, que era cooptado pelos presidentes, isso aconteceu ao longo de vários governos, mas agora a gente tem um centrão do STF, que é formado por aqueles ministros, todo mundo sabe quem são eles, que atuam mais como conselheiros políticos e como próprios parlamentares. Eles são mais parlamentares do que muitos parlamentares e atuam mais assim do que como juízes. Isso, inclusive, ficou escancarado com uma reportagem de um jornal Folha de São Paulo, publicada ontem, que tinha a seguinte manchete, gente. Vejam só, a manchete era a seguinte, separei aqui, ó. STF agrada Lula e se firma como ator político após ascensão no mensalão. Vejam isso, gente. STF agora é ator político. E a gente viu vários exemplos disso aí ao longo do ano. A gente viu um STF ainda que vai ter esse perfil político, esse perfil autoritário, reforçado com as nomeações que foram feitas pelo presidente, que foram as nomeações do Zanin e do Flávio Dino. Pessoas para quem o Lula vai poder ligar. Então, a gente vê um STF que já estava cooptado pelo presidente, estando mais ainda debaixo, mais ainda numa aliança, numa lua de mel com o presidente da República ao longo dos próximos anos. Essa é a perspectiva. E é um STF que permite ao Lula, por exemplo, como o Lewandowski permitiu, quando o Lula queria fazer nomeações de políticos para as estatais, lotear com seus apadrinhados políticos estatais, o Lewandowski vai lá e numa canetada dá aquilo que o Lula não conseguiu no Congresso, derrubando a lei das estatais e permitindo essas nomeações políticas. A gente viu ainda o STF influenciando a indicação de ministros do próprio STF, do TCU, sugerindo nomes para ministérios. A gente vê hoje aí uma grande promiscuidade entre STF e Poder Executivo. Então a gente viu a relação entre, primeiro, o governo e o Congresso. Agora eu falei sobre da relação entre o governo e o STF e falta fechar esse triângulo com a relação entre STF e Congresso. Como que vocês acham aí que foi a relação entre STF e Congresso? O que a gente viu nesse ano acontecer? A gente viu um imenso ativismo judicial. Um Supremo atropelando as competências do Congresso Nacional. A gente viu isso com o exemplo que eu dei da derrubada da lei das estatais. A gente viu com a questão do marco temporal. A gente viu com o Supremo começando a julgar políticas públicas, como a descriminalização da maconha, a descriminalização do aborto. E mais, além de a gente ver um Supremo ativista, a gente vê um Supremo, como a Cris descreveu, praticando uma série de abusos, no caso do 8 de janeiro. E o que isso tem a ver com o Congresso? Tem a ver que boa parte do Congresso é bolsonarista, a oposição é em boa medida bolsonarista, e os abusos foram direcionados para o público bolsonarista, para a oposição política. Então, o Supremo aí teve uma atuação muito forte nessa questão do 8 de janeiro, de modo abusivo. Então, a gente viu um ativismo do Supremo, um Supremo abusivo ao longo desse último ano, e a gente viu no final do ano uma reação que começou do Senado para colocar algum tipo de limite no Supremo. Mas é uma reação muito tímida, e essa reação veio por meio de duas ações do Congresso Nacional. A primeira das ações foi a aprovação no Senado da PEC 8, que foi agora para a Câmara e que vai depender para o seu avanço do Arthur Lira, que já deu sinais de que não vai avançar sem a concordância do Supremo, o que vai ser um problema para colocar o freio no Supremo. E a gente viu uma segunda reação do Congresso, que foi a coleta de assinaturas suficientes para a instalação da CPI de abuso de autoridade, o que pode indicar uma reação mais forte do Congresso ano que vem. Afinal de contas, uma vez coletadas as assinaturas, o Lira vai ter a obrigação de instalar a CPI, e na CPI a gente vai ter um palco, pelo menos, para discussão e para colocar luz e holofote sobre os abusos praticados, excessos de poder praticados no Supremo Tribunal Federal. Então eu queria fazer essa breve análise dessas relações entre os poderes nesse último ano, para a gente entender, nos situar onde nós estamos hoje. E se eu fosse resumir tudo isso que eu disse, eu diria o seguinte: a gente tem hoje um governo que conseguiu cooptar por cargos e dinheiro o Congresso, o que a gente já tinha visto acontecer. A gente tem em grande medida um Congresso aí formado por um centrão fisiológico que apoia o governo e as medidas do governo em troca de cargos e recursos, com raras exceções. E a gente vê agora uma coisa que é inédita, que é um governo numa aliança, numa lua de mel com o Supremo Tribunal Federal e buscando conseguir via Supremo aquilo que não consegue via Congresso. Ou seja, a gente vê um governo inflado, mais poderoso do que a gente viu ao longo das últimas décadas, porque agora não só tem uma aliança com o Congresso, estabelecida mediante cooptação, mas tem uma aliança, uma lua de mel com o Supremo Tribunal Federal. E outra notícia já na tela. Estratégia de Bolsonaro para 2024 é revelada e assombra inimigos. O ex-presidente Jair Bolsonaro já tem uma estratégia definida para 2024.
Matéria publicada no site O Antagonista revela a pretensão de Bolsonaro com metas judiciais claras, importante apoio político e ambiciosas projeções internacionais. Em primeiro lugar, Bolsonaro almeja ser absolvido na justiça de acusações derivadas de investigações da Polícia Federal. Neste contexto, a esperança reside na Procuradoria-Geral da República, tendo como anseio que nenhuma denúncia seja formalmente apresentada. Além disso, existe a aspiração de que o caso seja avaliado por instâncias judiciais inferiores, evitando assim participação do ministro Alexandre de Moraes, atual relator do caso no STF. Além das questões penais, Bolsonaro busca apoio dentro do Tribunal Superior Eleitoral para reverter a inelegibilidade imposta pela instituição em 2023. Com modificações recentes na composição do TSE, ele acredita ter possibilidades reais de disputar a eleição presidencial de 2026. No âmbito mais amplo da política, Bolsonaro pretende eleger aliados para governar as 95 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. Tais municípios são considerados estratégicos tanto pela quantidade de eleitores quanto pelo poder de influenciar as regiões circundantes. No cenário internacional, a esperança de Bolsonaro reside no sucesso de Donald Trump nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Se somarmos a vitória de Javier Milei na Argentina, o sucesso de Trump poderia ser um grande trunfo para Bolsonaro no campo internacional. Tal vitória poderia ajudar a contestar uma eventual condenação pelo STF ou pressionar o TSE a permitir sua elegibilidade novamente. Todo esse planejamento aponta que Bolsonaro, alheio às tempestades políticas, está construindo seu próprio caminho para 2024, por meio de estratégias formadas por manobras judiciais, reforços políticos e sua influência cada vez maior no cenário internacional. Perseguido, condenado e atacado, o ex-presidente segue firme em defesa do Brasil. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.